Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei precisar o horário que você está assistindo a esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Alexandre Leite. Nós estamos conversando um pouquinho acerca da Constituição Federal, tendo um bate-papo com vocês, trabalhando em algumas reflexões, de modo que o nosso objetivo aqui para com vocês é levar um pouquinho da informação do direito como um todo, só que com um pouco mais de sistematização, eu diria, sistematização e interdisciplinariedade. Eu sempre entendi melhor que para que a gente tenha um pouco mais uma compreensão, eu diria assim, um silogismo do estudo do direito, seja direito civil, penal, tributário, constitucional, enfim, a gente precisa fazer umas ligações, precisamos fazer uma união, uma coesão de várias partes do direito, seja civil, direito administrativo, constitucional, porque na verdade essa divisão nos ramos do direito, ela é uma divisão sob o cunho pedagógico, né? Porque o direito é um só. Então o que eu busco em nossas conversas, em nosso bate-papo, nossas reflexões, é exatamente isso, trazer um pouco dessas informações que estão esparsas e fazendo uma união, juntando com o objetivo da matéria, do tema que está sendo versado. Hoje nós vamos falar um pouquinho do inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser submetido a tortura, tratamentos cruéis, degradantes. Então é abominado na nossa Constituição Federal a prática da tortura. E olha que nós estamos em pleno século XXI, ainda falando acerca dessa matéria. E ainda de certa forma, nós não podemos fingir que não existe, ainda existem relatos dessa prática em pleno século XXI. A tortura, como um breve preâmbulo histórico, ela data da antiguidade, né? Utilizava-se muita tortura, segundo reza os estudos da história, lá na história antiga, acerca dos gregos, onde utilizavam tortura, por exemplo, para obter a obtenção de confissão. Era muito comum essa prática de atribuir penas cruéis, degradantes, tortura às pessoas para que elas pudessem, por exemplo, confessar uma determinada prática de crime. Isso também, no desenvolvimento da história, isso relata na época medieval. Lá pelo século XVIII, nós tivemos ideias que, de fato, procuraram refutar com veemência essa prática da tortura, porque via-se efetivamente que a tortura mais confundia a verdade do que a extraía, né? A pessoa torturada, ela acabava por confessar atitudes e atos que muitas das vezes ela não tinha praticado. Então isso foi visto, por exemplo, lá no século XVIII, pelos iluministas, os séculos das luzes, né? Não foi diferente com os vetores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, onde também primaram acerca dessas garantias individuais, essa dignidade da pessoa humana, que em 1988 foi erigido a fundamento constitucional da nossa Carta Política, da nossa Constituição Federal. E aí a gente veio caminhando dentro da história. Acerca do Brasil, por exemplo, na época colonial, o Brasil, com aquela quantidade enorme de escravos que tínhamos, eles eram efetivamente submetidos a todo momento à tortura, a tratamentos desumanos, degradantes, mesmo porque eles eram escravos e, como escravos, eles não eram considerados pessoas. Na verdade, eram criaturas sub-humanas. Eles eram meros instrumentos de trabalho. Então, essa prática era muito comum, né, nessa época também, né, no Brasil colonial. A nossa primeira Constituição Federal, a Constituição datada de 1824, embora tenha sido uma Constituição outorgada, uma Constituição imperialista, ela já previu a proibição
da tortura e das penas cruéis de banimentos. Detalhe, desde 1824, que na verdade foi uma das nossas constituições, a primeira constituição que foi uma constituição outorgada. Já em 1891, que foi uma constituição republicana, também manteve essa proibição, vindo, na verdade, até a nossa Constituição de 88. Mas temos aí uma informação no quesito histórico, que em 1964, ali próximo à Constituição de 67, que foi aquela época onde nós fomos governados pelo regime militar, essa tortura reza a história, que ela foi efetivamente muito utilizada, institucionalizada na época dos militares, até porque eles as utilizavam, para, por exemplo, ter as informações, descobrir planos de opositores políticos que, na verdade, trabalhavam contra o regime militar. Então, essa prática ela foi muito utilizada. E com o término desse regime militar, nós fomos alcançados pela chamada Constituição Cidadã, que trouxe também, de forma a ser garantido lá nos direitos individuais, as garantias individuais, né, as garantias fundamentais individuais, considerando essa tortura como, inclusive, com uma prática de crime similar, né? A gente fala que não é crime hediondo, porque crime hediondo existe um rol de crimes hediondos. Ela é equiparada ao crime hediondo, ou seja, a tortura é equiparada ao crime hediondo, se submete ao mesmo regime jurídico, que esse adjetivo hediondez, né? Ele quer dizer crimes uma barbaridade muito grande, crimes cruéis, crimes de fato ofensivos ao extremo. Então tem essa similitude acerca da tortura, fazendo uma comparação dos chamados crimes equiparados aos hediondos. Mas olha que coisa interessante, o crime de tortura ele só veio para o nosso ordenamento jurídico definindo o que vem a ser tortura somente 9 anos após o dispositivo da Constituição Federal, da Constituição de 88, em 1997, com o advento da Lei 9455, que definiu para nós o que vem a ser crime de tortura. Antes de falar da 9455, é interessante dizer que, apesar de não ter tido definição do que vem a ser tortura, nós tivemos um dispositivo, um artigo de lei que antecedeu a lei ordinária 9455, que conceituou o crime de tortura. Nós tivemos um artigo que foi lá colocado na lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 233, que dizia que era crime a tortura contra criança e adolescente, sem defini-lo. Posteriormente, essa dita lei 9455 revogou o artigo 233 e veio e conceituou para nós o que vem a ser tortura, né? Você infligir um sofrimento físico, moral, um sofrimento intenso a uma determinada pessoa com determinados objetivos, por exemplo, com o objetivo para confessar um determinado crime, em razão de uma discriminação, uma tortura, castigo propriamente dito. E olha que coisa interessante, no início a gente sempre imagina que a tortura é um crime que só pode ser atribuído a um agente público, principalmente agentes policiais. Negativo. A nossa legislação, ela prevê aumento de pena para a prática da tortura cometida por funcionário público. Mas a tortura, ela pode ser enquadrada como crime praticado por qualquer pessoa. Não precisa, naturalmente, ser funcionário público. A nossa Constituição Federal, a despeito de refutar com veemência, lá no inciso 3º, a tortura, ela é dissipada, ela demonstra em vários artigos, inclusive no próprio artigo 5º, que corrobora esse argumento acerca da proibição da tortura. Por exemplo, quando ela diz que para os presos são respeitados. Ao preso, ele tem
única e exclusivamente, né, sob o ponto de vista prático, ele tem única e exclusivamente, a sua liberdade é ser ceifada, é cerceada. Não a integridade física, a integridade moral. Essas devem ser respeitadas. Então, assim, mesmo aquela pessoa que tenha praticado um determinado crime, que tenha sido condenada por um crime, inclusive grave, contra ela não pode ser imposta penas de tortura, banimento. Inclusive a própria Constituição também fala sobre isso, né? No nosso país, nós não temos pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada. Refuta com veemência a pena de trabalho forçado, a pena cruel, a pena de banimento, aquela expulsão. Então, assim, isso é uma prática trazida pela nossa legislação. Então, para que vocês entendam, é importante também fazer menção à questão do reconhecimento em nosso país e do refutamento da tortura, que o Brasil também, como signatário das leis internacionais, várias convenções, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, prevê o refutamento com veemência da tortura. O Pacto São José da Costa Rica, lembrando, está nos direitos humanos, está para com os direitos humanos no sistema regional. Da mesma forma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos está para análise dos direitos humanos sob um aspecto global, que também está lá previsto o refutamento da tortura. Então, assim, o que a gente tem para dizer para vocês é que essa prática da tortura, ela tem sido procurada ser apenada de forma grave, ou seja, um crime que existe um reconhecimento por parte das autoridades para com a sua repressão, mas dentro de um aspecto prático, lamentavelmente, ainda ainda existe essa prática em pleno século XXI, mas as autoridades, seus agentes, estão sempre, na verdade, procurando trabalhar de forma a compeli-los e punir efetivamente as pessoas que assim possam incorrer nessa prática. Se você gosta da nossa explanação, se você acha que agrega alguma informação para você, vai lá no meu canal, Conhecendo o Direito com Alexandre Leite, se inscreve, dá um cliquezinho lá no sininho, se você gostou, tá bom? Agradeço a todos vocês. No próximo vídeo a gente comenta acerca dos demais artigos aí. Forte abraço.